hipertensão. A hipertensão, sabemos que pode provocar AVC, infarto, e hoje nós estamos aqui para conversar com o Dr. Michael Moser, que é cardiologista, que vai falar com a gente e trazer esclarecimentos sobre as novas diretrizes da saúde a respeito da hipertensão. Doutor, muito bom dia para você. Bom dia, David. Bom dia, caros ouvintes da Cultura FM. É mais uma satisfação estar aqui novamente, né? A gente já esteve presente fazendo outras gravações, indo lá na rádio, batendo um papo e falando sobre outros assuntos de saúde. E hoje você traz um tema muito pertinente, que nós estamos observando isso até no nosso dia a dia do consultório, Sim. dando até um susto na população em geral, Isso. que é o fato da nova diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando sobre hipertensão. A famosa pressão 12/8 sempre foi considerada tranquilo, né? O que mudou realmente para a Sociedade de Cardiologia? David, é muito importante as pessoas entenderem o porquê da busca, muitas vezes, desses níveis de pressão, né, da onde que eles surgem, né? Esses novos níveis de pressão que estão vindos, isso tudo é baseado em muitos estudos e acompanhamentos de pacientes hipertensos. Né? A gente sabe que a hipertensão é um dos principais fatores de risco cardiovasculares, quer dizer, um dos principais fatores de risco para a pessoa ter um infarto, ter um AVC, desenvolver uma doença renal crônica. É um fator que é modificável, é possível a gente intervir nele, né? Com propriamente muitas vezes uma dieta, com exercício físico, perda de peso, as próprias medicações. Então ele é um fator de risco modificável e é um dos principais fatores de risco que leva a doenças cardiovasculares e consequentemente mortalidade. Por isso se estuda muito esses números, esses pacientes, para que a gente possa diminuir essas doenças cardiovasculares. E o que foi visto quando eles estão acompanhando esses pacientes, o que acontece? Como você tem isso são alguns mil pacientes que se acompanham durante muito tempo. E eles observaram que esses pacientes que tinham as pressões, por exemplo, abaixo de 12/8, comparando com esses pacientes que têm pressão entre 12/8 e 14/9, estes pacientes que estão nesse espaço de 12/8 e 14/9 desenvolveram mais doenças cardiovasculares. Quer dizer, esses pacientes, eles viram que infartaram mais durante o tempo de vida, eles tiveram às vezes mais AVCs, doenças neurológicas, tiveram desenvolvimento de hipertensão. Então isso cria um alerta e faz pensar e traz a mensagem para nós de que, se nós cuidarmos e trazer como objetivo os níveis de pressões melhores estarem abaixo de 12/8, nós vamos evitar essas mortes. Seria uma margem de segurança, na verdade. Isso. Então seria como trazer um alerta para essas pessoas que estão neste nível de pressão entre 12/8 e 14/9, para que eles cuidem mais, porque é uma classe de pessoas que tem maior probabilidade de desenvolver doença cardiovascular. Não quer dizer necessariamente que a pessoa vá ter, mas é uma pessoa que tem um risco mais aumentado do que aquele que tem as pressões abaixo de 12/8. Então essa é a primeira mensagem. A segunda coisa muito importante que eu acho de trazer para o público, que estas pessoas que estão neste nível de pressão não necessariamente precisam usar medicações, entende? Os níveis de pacientes que nós consideramos hipertenso, eles não mudaram com as novas diretrizes. Então nós consideramos o paciente hipertenso aquele que tem a pressão maior ou igual a 14/9. Então acima disso, isso não mudou na diretriz. Então acima de 14/9, maior ou igual a 14/9, nós classificamos como hipertensão estágio 1, que seria leve, né? Hipertensão moderada e hipertensão importante, aquele que tem a pressão maior do que 18/11, 180/110. Então esta classe não mudou. Então nós não mudamos a classificação de rotular ou dizer este paciente é hipertenso. O que nós mudamos foi que os níveis ótimos de pressão, ou melhores, seriam que a pessoa tivesse essa pressão abaixo de 12/8. E neste intervalo de 12/8 a 14/9, que nós podemos dizer 139/89, este paciente ele recebe um alerta, como se fosse dizer uma luz amarela, né? Esse paciente precisa cuidar um pouco mais, porque ele vai
tem uma maior probabilidade de desenvolver doença cardiovascular. Então, esta é a mensagem que a diretriz deveria estar trazendo com Perfeito. maior, talvez, esclarecimento e tranquilidade para a população. Nós não queremos assustar a população. Nós, na verdade, queremos trazer uma mensagem de alerta, porque os estudos mostraram que se nós tivermos a pressão abaixo de 12/8, nós vamos ter uma qualidade, nós vamos viver mais, nós teremos menor probabilidade de desenvolver infarto e outras doenças cardiovasculares. Qual o estilo de vida de uma pessoa que é propensa a desenvolver aí a pressão alta, né? Esses fatores, né, que são fatores de risco para você desenvolver hipertensão, eles continuam os mesmos. Né? Então, o fato de você ter uma má alimentação, né, às vezes uma alimentação baseada com muito, por exemplo, sódio, muito sal, né? O sedentarismo, né, aquele paciente que não faz nenhuma atividade física, o ganho de peso excessivo, né, o sobrepeso e a obesidade, que a gente diz que hoje é um alerta na população, porque nós temos praticamente 50% da população maior acima do peso, né? Então sobrepeso e obesidade. Sim. Né? Então, o fato de, às vezes, o histórico familiar, né? Quer dizer, o pai já é hipertenso, a mãe é hipertensa. Então, esses fatores, né, somados, um fator muito importante que as pessoas não estão dando muita importância, às vezes, até mesmo no diagnóstico, até mesmo o médico acaba passando, que é o fato das apneias do sono, aquele paciente obeso que ronca a noite inteira, que para de respirar. Isso é um fator muito importante para a predisposição de hipertensão. Então, esses seriam os fatores que você pode desenvolver hipertensão, né, os fatores principais. Dizem que a hipertensão, muitas vezes, ela é silenciosa. Sim. Como a gente entender? Acender o alerta, opa, estou ficando hipertenso. Ótima colocação, David. E, na verdade, você está certo. A hipertensão é uma doença silenciosa. Né? Ela não fica avisando você, olha, tua pressão está 14/9, aí tu tem um certo sintoma. Ó, a pressão está 16/9, tu tem outro sintoma. Não. A hipertensão, realmente, ela é uma doença silenciosa. É uma doença insidiosa, isso quer dizer o quê? Gradativamente e lentamente ela vai se alterando, né? E você às vezes vai deixando, né? Pela correria do dia, você acaba ganhando 1 quilinho um ano, mais 2 quilos no outro, a alimentação já não é mais tão relevante, o estresse do dia a dia vai te afetando e aquela pressãozinha, ela vai subindo aí lentamente, entende? Então realmente ela não te traz assim um sintoma evidente. Muitas vezes, claro, quando a pressão está muito alta, talvez tu pode ter às vezes um sintoma de um mal-estar, dor de cabeça, tontura, mas precisa estar uma pressão extremamente alta para isso. A hipertensão realmente é uma doença silenciosa e ela não fica avisando. E para descobrir isso, o acompanhamento periodicamente, que é o que a gente sempre fala, né? Pô, faz um check-upzinho, faz uma rotina, veja a sua pressão. Muitas vezes as pessoas descobrem isso até mesmo num exame tipo para admissional de uma empresa, né? Às vezes né, eles exigem, ó, tem que ter um parecer médico. Aí você vai lá e vai ver a tua pressão tá 18/10. Então, a pessoa, pô, mas eu não sinto nada. É o fato, a hipertensão realmente não avisa, né? Pode ser silencioso, né? Silenciosa. O estilo de vida que a gente precisa ter, então, para não chegar nessa situação. Não desenvolver. São os 3 fatores mais importantes, né? Atividade física regularmente, o controle do peso e uma boa alimentação. Com esses 3 fatores, a gente consegue, né, evitar esses outros fatores de risco, principalmente a hipertensão, que é o tema de hoje, né? E evitando, assim, consequentemente, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Doutor, o nosso tempo está chegando no final, mas eu gostaria de deixar à disposição os nossos microfones para que o senhor deixasse aqui o recado final importante relacionado a esse assunto aos nossos ouvintes. Primeiramente, agradecer você, né? Agradecer a Cultura FM por mais essa oportunidade e as portas também sempre estão abertas aqui para quando a gente puder, ou vocês virem aqui, a gente ir lá também, né? A gente sabe que a correria do dia a dia às vezes fica um pouquinho complicado, mas a mensagem que eu digo assim, quanto à hipertensão, se você tem a pressão abaixo de 12/8, ótimo, né? Mantenha esses níveis de pressão. Mantenha sua atividade física, mantenha seu controle do peso, seus cuidados na alimentação. Se você tem uma pressão que ela está situada entre 12/8 a 14/9, ligue um alerta, né? Comece a se preocupar um pouquinho mais, porque a sua pressão não está dentro do valor ótimo que seria. Então, talvez iniciar uma atividade física, fazer uma consulta médica, né? Cuidar um pouco mais na alimentação. E você que tem a pressão
acima, maior ou igual a 14/9, é um paciente que nós já reavaliamos para a necessidade de usar medicação. Eu acho que isso seria um resumo e a mensagem que a gente poderia deixar aí.